Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, amigo, exemplo, modelo, a luz que ilumina nossas vidas, que nos inspira a uma postura diferente diante de tantas propostas que temos convivido num período de tribulações, num período de violência, de atitudes irracionais. Nós pedimos a Jesus que nos mantenha sempre lúcidos com a proposta da doutrina espírita de exemplificar, de vivenciar o Evangelho através das menores oportunidades de contato, como também nos momentos de grande desafio, termos conosco a luz que a fé espírita nos proporciona. Nós agradecemos, Senhor, neste estudo, que é o primeiro do ano de 2023, e pedimos a espiritualidade que possa nos inspirar, abrir o nosso entendimento a esta obra que é realmente uma obra diferenciada no campo da mediunidade. Permita, Senhor Jesus, que cada um de nós que acompanha, às vezes ao vivo, ou que assiste depois dentro da disponibilidade, possamos estar refletindo sobre o esforço do Espírito André Luiz em trazer-nos esta obra, complexa, talvez no campo do entendimento científico, mas profunda no campo do entendimento mediúnico. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então nós estamos começando o capítulo 8. Na verdade, nós começamos na última, no nosso último estudo, mas nós vamos voltar, já que pegamos um pedaço muito pequeno dele, e dar sequência dali para frente seria contraproducente, até para o nosso próprio entendimento. E é um capítulo que tem uma grande parte dentro do campo científico, justamente porque ele é focado numa comparação entre as forças naturais que regem a matéria densa com as forças espirituais que regem a matéria quintessenciada. O desafio desta obra, que André Luiz consegue nos trazer através da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, é fazer esta ponte de entendimento onde o que nós temos dentro da realidade da matéria bruta é a mesma essência, as leis que regem os movimentos da matéria, como nós conhecemos, como nós lidamos, como nós enxergamos, como nos serve de instrumento para a construção, para o conforto, para a moradia, para a alimentação. A mesma lei que regem essas matérias, as leis que Newton tão bem estudou, são as leis que regem o campo espiritual, da matéria espiritual, com a modificação da essência da matéria. Todas elas partem do mesmo princípio criativo, que é o fluido cósmico universal. E ele vem da sua essência mais quintessenciada à sua essência mais embrutecida. Se nós fizéssemos uma comparação dentro daquilo que nós temos visível no nosso campo, nós temos, por exemplo, os gases da natureza que nem são visíveis, mas nós sentimos através da movimentação do vento, da nossa respiração. Então, nós sabemos que eles existem, mas são invisíveis para nós. Como temos os minerais brutos, as pedreiras, que são extremamente rígidas, são extremamente sólidas. E a mesma essência que constrói o gás é a essência que constrói a pedra. A mesma essência que constrói o mundo espiritual, as construções, as praças, é a essência que movimenta o universo, que constrói as galáxias, que constrói os planetas, os campos atmosféricos desses planetas, os campos eletromagnéticos que eles geram,
tudo parte de um princípio que no Livro dos Espíritos nós aprendemos a chamar de matéria. Mas a nossa visão, quando encarnados, é que essa matéria, ela é, só acertar aqui, tá certinho. Ela é apenas a matéria visível. Com o passar do tempo, nós tivemos contato, por exemplo, com o fogo, que é uma espécie de matéria. Se nós temos uma trindade na criação divina de Deus, Espírito e matéria, então o fogo, apesar dele estar numa condição não palpável, é uma matéria. A eletricidade que projeta, né, o fóton da luz nos nossos lares, nas vias públicas, nas praças, também é um tipo de matéria. O ar que nós respiramos é um tipo de matéria. Então, nós temos uma dimensão tão grande na matéria, e a gente começa a entrar nessa obra a estudar a matéria mental, a matéria que se desdobra no campo do pensamento, aquela que interfere, que cria, que gera, que também faz as mesmas atividades como a matéria que está à nossa volta. Um pensamento, ele flui do espírito como as águas fluem de uma cachoeira. E ali, naquele momento que ele está pensando, ele está metabolizando esse fluido cósmico, dando forma, cheiro, propriedades, dando a ele consistência, dando a ele toda uma condição de uma vida fictícia enquanto ela está sendo alimentada pelo fluxo mental que está interagindo nesse fluido cósmico. É uma amostra extremamente pequena daquilo que nós temos, extremamente infinito do poder divino. Quando Deus movimenta o fluido cósmico universal pela força do seu pensar, se assim a gente pode filosoficamente, né, almejar a entender, e a matéria universal vai dando formas, vai tomando caminhos, vai se estendendo pela imensidão infinita. Nós também somos co-criadores. E de que forma que criamos? Senão através da projeção da nossa força mental. Alguns espíritos, mesmo que passaram pela Terra, tiveram um entendimento maior desta faculdade e conseguiram alguns feitos a partir dela. Por exemplo, a mediunidade de cura, como Simão Pedro e João Evangelista, eles projetavam de si um estado mental tão depurado que conseguiam reconstruir estruturas materiais orgânicas das pessoas que eram colocadas à sombra deles quando passavam pela via pública. Então, eles já emanavam de si essa energia curadora, tamanha a evolução que essas almas alcançaram. Nós temos, por exemplo, né, espíritos que foram estudados, como Satya Sai Baba, na Índia, que fazia materializações metálicas. Nós temos ali o quê? Um esforço da mente de um espírito com a grande capacidade de construção mental, que conseguia aglutinar no ambiente atmosférico elementos e forjar através da sua própria mente. As pessoas que estiveram próximas a ele, nós temos um depoimento de Divaldo Franco, que conheceu e esteve próximo, sentado ao seu lado, nos momentos das materializações metálicas. Ele chega a narrar nessa entrevista que aquelas materializações de relógio, de cordão, de anel, né, saíam quentes da sua mão e não tinham marcas nenhuma, não tinha nenhum tipo de marca de fabricante, era algo forjado pela estrutura mental daquele espírito com grande conhecimento nessa área. Então, são forças anímicas que nós desconhecemos. Quando nós adentramos esse capítulo do pensamento e começamos a mexer nessa estrutura, vendo que o nosso pensamento também tem uma força eletromagnética,
que ele, quando pensa, é como se fosse um gerador que está gerando através de recursos naturais, formando o quê? Uma diferença de potencial para que a energia circule por condutores e alcance, né, o seu objetivo, como eletrodomésticos, ou como a iluminação, ou como a movimentação da indústria. Nosso pensamento também faz isso. E neste capítulo, tirando toda a parte científica, que não é o foco do nosso estudo, e sim a parte mediúnica, nós vamos tentar entender um pouco mais esta força mental aplicada, a essência dessa aplicação, como que a movimentação dos elétrons que movimentam na estrutura da matéria densa, também movimentam na estrutura da matéria mental, alcançam o objetivo da comunicação mediúnica. Então, capítulo 8, mediunidade e eletromagnetismo. Mediunidade estuante. O que ele fala sobre o que é uma mediunidade estuante? Médiuns, todos nós somos. Porque todos nós somos influenciados pelos espíritos. É a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Nós recebemos pensamentos, nós recebemos influenciações naturais. E isso nos torna médiuns, porque médium é um intermediário entre dois planos, o plano físico, material, e o plano espiritual, quintessenciado. Então, a partir do momento que o espírito me influencia, me intui, eu estou sendo um médium naquele momento. Eu estou captando o pensamento dele e transformando aquele pensamento numa reflexão pessoal ou espalhando aquilo. Imagine, por exemplo, quando estamos assistindo uma palestra pública e o orador ele está sob a influência de algum espírito. É um processo mediúnico natural. Mas a mediunidade estuante, ela é um processo mediúnico mais profundo. Ela é um processo mediúnico onde há uma anulação da personalidade do médium para que o espírito projete, para que ele escreva, para que ele fale, para que ele construa uma página, uma carta, uma mensagem, um livro. Para que isso venha à tona, é necessário que o médium se apague. É necessário que ele consiga conter a sua atividade mental para que os espíritos consigam alcançar o objetivo. Para isso, ele tem uma diferenciação dos médiuns naturais que todos somos. Ele vai ter uma capacidade de conduzir os elétrons mentais diferente do médium comum, como todos somos. Então, ele vai começar a falar desses médiuns que nós chamamos médiuns de tarefa ou mediunidades, né, de trabalho. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados de condutores. Nós tivemos oportunidade de falar sobre isso, dos elementos condutores, que são aqueles que nós temos aqui o núcleo atômico e temos, né, os elétrons que circulam. Quando nós temos elétrons que estão muito distanciados do núcleo, que sofrem pouca influência deste núcleo na questão de atraí-los a si, com a força impulsionando ele, ele pode saltar para um outro elétron, que talvez esteja desequilibrado na sua estrutura, alcançando o equilíbrio. Essa força conduz esse elétron de um átomo para o outro, para o seguinte, para o outro, na velocidade da luz. Isso é eletricidade. É a movimentação do elétron de átomo a átomo. E como que ele cita aqui para nós que existem elementos que são condutores? Por mais que a gente desconheça a eletricidade,
A gente sabe que tem elementos que conduzem energia elétrica. Por exemplo, o cobre que ele cita aí. A maioria absoluta dos fios que nós temos são fios de cobre. Por que que nós não temos fios de ouro, de prata, de alumínio? Pelo custo, pela raridade desses metais. O cobre é muito mais abundante e com uma grande capacidade de condução. Então, tanto o cobre como o ouro, né, como a prata, como o alumínio, são instrumentos que, se a gente encostar num fio que está com corrente elétrica, eles também transferem essa corrente elétrica de uma extremidade à outra, porque eles possuem elétrons que estão distantes do núcleo. Então, naquele impulso que recebem do condutor do fio desencapado, eles conduzem. Já os elementos que não são condutores, que são isolantes elétricos, eles têm uma estrutura diferente. Eles vão ter um núcleo atômico e os elétrons muito próximos do núcleo. Esses elétrons sofrem uma atração tão grande do núcleo que, mesmo ele sendo impulsionado pela força, esse núcleo os atrai, não deixando que haja a condução do elétron. Então, ele corta a eletricidade, ele é um isolante, como nós temos a borracha, a madeira e todos os instrumentos que o plástico, né, que envolve, por exemplo, o condutor, é um isolante, aquele, né, envolvimento que nós temos no fio. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, existem outros, mas esses ele destaca, né? Os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados de condutores. Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis ante uma pressão elétrica, uma vez que, quando um átomo acusa deficiência de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo adjacente, estabelecendo desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre por intermédio do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Então, nós temos um condutor, por exemplo, de cobre, e esse condutor, na verdade, o que, que acontece nele se nós pudéssemos ter uma visão lá no fundo do que está acontecendo? Há uma pressão aqui impulsionada pelo gerador e os elétrons soltando de um átomo para o outro fazem a condução dentro de um condutor que tem elétrons distantes do núcleo, fazendo a corrente elétrica. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante. Então, o que, que ele está falando para nós? Um condutor é um instrumento que tem uma boa condutividade, que transfere uma pressão recebida de um lado ao outro com um mínimo de resistência. Aqui nós temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica deixa transpassar naturalmente pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadores. Então, qual comparação que nós temos com o médium nisso? Um médium de mediunidade estuante, um médium de mediunidade de trabalho, na verdade, ele é um bom condutor elétrico, mas da energia mental. Ele recebe ela e consegue transpor, transformar aquela energia mental em palavras, em escrita, em cura, em materialização. Ele faz uma metabolização dessa energia de forma mais autêntica, mais visível, diferente da intuição, que é aquela coisa vaga, abstrata, distante, que a gente precisa, às vezes, né, estar num estado muito grande de silêncio mental para poder perceber com clareza. Já uma comunicação
de um bom condutor, ela é uma comunicação verídica, ela é uma comunicação autêntica, que não deixa nenhuma dúvida da presença do Espírito. Aí nós vamos pensar assim, mas é difícil identificar, por exemplo, uma comunicação autêntica de uma mistificação. Há instrumentos que a gente pode utilizar para isso, sim. Uma comunicação autêntica, ela traz uma série de fatores que podem ser pesquisados e que né, que dá uma questão de veracidade dos fatos, traz detalhes que talvez o médium totalmente desconheça. Por exemplo, nós pegamos cartas psicografadas, onde o espírito traz detalhes, apelidos íntimos, questões que realmente aconteceram e que ninguém sabe. Há pessoas que às vezes questionam isso. Eu me lembro de uma entrevista de Divaldo Franco, nós temos ela no YouTube, eu não vou saber agora narrar quando e onde que foi, porque já tem um certo tempo. E ele conta que ele foi convidado a dar uma entrevista numa cidade. E chegando lá, o entrevistador, muito sagaz, querendo de alguma forma se fazer em cima daquela questão do fenômeno, perguntou a ele: Você está vendo algum espírito aqui? Ele disse: Estou. E narrou uma entidade que havia sido professor na faculdade de Direito, onde aquele apresentador, né, estudou. Aí ele disse assim: mas isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu estudei Direito, aqui é uma cidade, né, que não é muito grande, sabe que ele foi meu professor. E o Divaldo, né, sentindo um tanto quanto assim, a armadilha feita para deteriorar a imagem do espiritismo, disse: Mas eu não sou dessa cidade, não tenho por obrigação de agradá-lo em nada. Ele realmente disse que foi seu professor, mas me conta uma particularidade que aconteceu no terceiro período. E o apresentador cortou a entrevista, chamou os comerciais. Aí, enquanto os comerciais entraram, ele falou assim: Mas o senhor me colocou numa situação embaraçosa, né? Essa situação é uma situação que ninguém sabia, a não ser ele e o professor. E agora o Divaldo. E o Divaldo disse: Então, quando voltarmos ao ar, você vai dar crédito à doutrina espírita, não a mim, porque eu estou aqui para defendê-la, para elucidar. Nós não estamos aqui para criar expectativas, para subir nos palcos para entretenimento das massas. Era uma proposta de Allan Kardec. Nós estamos aqui com seriedade. Isso nós não podemos defendê-la, nós vamos elucidar. Aí no retorno, ele muito sem graça, falou: Pois é, né? Então quer dizer que esse professor meu se apresentou e tal, mas foi mudando de assunto para evitar que alguma coisa que ele não queria de forma alguma que viesse à tona viesse. Aí você vê o quê? A veracidade daquela visão. O espírito passou para ele uma situação que só ele, professor, e o apresentador conheciam. Então não deixa margem de dúvida. Comunicações espirituais precisam ser dessa forma. Mas o médium, quando começa, são comunicações vagas quando começa. Mas com o passar dos exercícios, com esforço próprio, com estudo, com a libertação dos vícios, ele vai tomando uma condição de ser realmente um instrumento da espiritualidade. As suas comunicações passam a ter um caráter muito mais produtivo. Daí surgem, por exemplo, obras mediúnicas de uma beleza extrema e de uma veracidade muito grande. Quando nós pegamos, por exemplo, o Nosso Lar, uma obra clássica da doutrina espírita, onde Chico Xavier, ainda muito novo, traz assuntos polêmicos que não tinham, de forma nenhuma, uma constatação científica para a época. Vários anos depois, muita coisa foi comprovada, que Nosso Lar já estava
décadas, centenas de anos na frente, nós temos, por exemplo, os trabalhos de Peixotinho, trabalhos de materialização, foram feitas à época tomografias computadorizadas, materializadas, numa época que nem os equipamentos existiam no Brasil. E eles, os espíritos, já conseguiam fazer isso com a instrumentalidade que eles tinham, usando de recursos de ectoplasma. Então, nós vemos veracidade justamente aonde não deixa margem de dúvida. Podem os espíritos trazer questões que ainda não foram comprovadas. A doutrina espírita tem uma parte filosófica, e a filosofia propõe. Mas Allan Kardec deixou bem claro: quando a ciência vier e comprovar que a doutrina espírita errou em algum ponto, é a doutrina que tem que mudar, não a ciência. Porque a ciência não é uma construção empírica. Ela é feita de comprovações, de estudos, de dedicação. E a doutrina espírita, em alguns pontos, ela antecipa essa visão espiritual. Corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para o marco inicial de qualquer anotação. O ímã, né, esse mineral que nós temos, ele é um centro magnético, ele tem uma capacidade de atrair para si as limalhas do ferro, do aço, de alguns outros metais. E a gente nunca para pensar como. Como que aquela pedra, né, tem essa capacidade, como se ele tivesse uma gravidade própria de atrair para si. É uma característica daquele mineral. Nele encontramos um elemento com a propriedade de atrair a limalha de ferro, de aço, e com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. O que ele está falando aí da bússola, né? A bússola nada mais é que uma agulha magnética que vai sempre apontar para o polo norte do planeta. Então, a bússola ela foi utilizada muito em navegação, né, para as pessoas que desbravavam terras que eram matas virgens ainda, para se localizarem, para saber para onde está indo, porque aquele relógio onde tinha uma agulha magnética, que tinha as propriedades do ímã, que era derivada de um ímã, ela consegue ser influenciada pelo polo magnético do planeta. Então, são forças magnéticas que se utilizam há centenas de anos, mas que ninguém se preocupou como funciona isso, né? Simplesmente funciona. E é algo assim que também tem muito a ver com a nossa essência, porque nós também atraímos pelo pensamento. Quando nós começamos a pensar no mal, nós atraímos uma corrente mental negativa, que aos poucos potencializa aquele pensamento, dá corpo a ele. Com essa capacidade de atrair, nada mais é que um campo magnético gerado pelo pensamento. Assim como nós pensamos no bem, nós estamos num trabalho mediúnico, por exemplo, e vamos intermediar uma comunicação. Então, a gente eleva o pensamento, faz uma prece sincera. Nesse momento, nessa atitude, nós estamos se tornando um imã potente, que está atraindo correntes mentais equivalentes à qualidade da prece, do recolhimento mental, para que algum espírito encontre campo de trabalho. Essa capacidade de atrair é uma capacidade magnética do nosso próprio pensamento. Estabelecendo
algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é fonte de magnetismo, até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Uma coisa que se tem de fato é que num condutor, por exemplo, que está eletrificado, um fio que está conduzindo energia elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Então, todo campo elétrico, aqui nós temos o campo elétrico, gera em si um campo magnético. Então, a energia e magnetismo caminham juntos. Então, se o meu pensamento tem propriedades magnéticas, ele também tem propriedades elétricas. Tanto que o nosso cérebro, por exemplo, é um órgão elétrico. Corre energia nos neurônios. O nosso coração é um órgão elétrico. Imagina quando você tem uma parada cardíaca que vem com um desfibrilador, né? Você tem um choque elétrico que estimula o miocárdio, que é um músculo elétrico, a funcionar, a impulsionar, a tentar reativar aquele órgão que está parado. Quando você vai fazer um eletrocardiograma, é uma percepção elétrica do funcionamento cardíaco, um eletroencefalograma do cérebro. Então, nós temos uma parte elétrica no corpo que reflete a mente, o pensamento. O cérebro é o órgão onde o pensamento se expressa, como o coração, onde as emoções se expressam. Imagina você estando com angústia, com medo, com depressão, com melancolia, com alegria. O coração recebe um campo de emoções e altera o seu funcionamento, às vezes numa taquicardia, numa bradicardia, e com isso ele gera campos elétricos e magnéticos. Então nós somos, na verdade, um eletroímã. E caminhamos aí, né, despreocupados, porque vamos pensando naquilo que, né, vem à nossa mente e assistindo programas da pior qualidade possível, que vão gerar em nós reações automáticas de aprovação, reprovação, incentivo, excitação, e isso faz com que a gente gere campos eletromagnéticos e atraia para si uma série de correntes mentais. Almas que são convidadas a conviverem conosco a partir do nosso posicionamento mental. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno, porque a eletricidade parte lá do átomo. Um elétron, para dar um salto quântico, ele gasta um coeficiente de energia. Então, a eletricidade está lá nos pontos menores. Imagina quantos átomos compõem o nosso corpo físico. É um número incalculável. Quantos átomos compõem nosso corpo perispiritual? Em suas diversas manifestações, desde o corpo mental puro ao corpo somático, que movimenta a matéria. Então, nós somos um turbilhão atômico. Todos esses átomos têm a eletricidade natural da movimentação elétrica sob o comando da nossa mente, do ser pensante, do espírito. Então, o ser que pensa, que sente, que ama, que reprova, que entra nas vibrações inferiores, que vai às vibrações superiores, esse ser movimenta esse campo energético gigantesco que vai gerar um campo magnético proporcional. Então, nós estamos sempre criando, destruindo, atraindo, reprimindo, expulsando, gerando, intuindo, atuando, recebendo. Nós somos um complexo que a nossa mente está em movimento constante. Quando nós conseguirmos equilibrar esse complexo, nós começamos a dar a ele finalidade.
Imaginemos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta. Como ele chegou a esse posto de governador espiritual? Ele gerou, segundo a Gênese, né, das obras básicas, ele recebeu aquela massa informe que foi deslocada da nossa estrela e veio, né, afastando-se a 150 milhões de quilômetros e foi tomando forma, e aquelas formas teve vários ensaios até que tomasse, né, condições para que o princípio vital viesse habitar o planeta, que gerasse uma série de vida que foi totalmente extinta, que gerasse novamente. Mas existe uma mente controlando toda a movimentação desta matéria, que é a mente do Cristo. Ele criou esse planeta. No seu pensamento coordenado, todas as funções desse planeta se mantêm em equilíbrio. É uma alma que conseguiu desenvolver mentalmente a tal ponto. E esse desenvolvimento mental só se chega com desenvolvimento espiritual, emocional, a equilibrar todas as funções que sustentam a vida nesse planeta, na sua movimentação, no seu, né, balé cósmico. Isso há 4,5 bilhões de anos que ele já está nessa movimentação, ele está sob o comando do pensamento do Cristo. Então, por isso ele se torna governador espiritual. Ele tem na sua mente o controle de todos os átomos que compõem esse planeta, da matéria orgânica, inorgânica e espiritual. Então, nós estamos conectados com o Cristo em todos os sentidos. Nós é que nos afastamos dele porque já usamos, de alguma forma, o nosso livre-arbítrio, o nosso movimento dos pensamentos. Então, nós distanciamos. Quando nós retornamos ao caminho, por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida, não existe outra verdade nem outro caminho para a realidade que é a vida. Nós nos aproximamos dele no sentido de quê? De representarmos, de espelharmos o seu pensamento através desse controle mental que ele consegue favorecer em todo o planeta. E nós ficamos, às vezes, deslumbrados com essa qualidade. Nós, como é que consegue, né, uma alma coordenar um planeta? Imaginamos Deus que coordena o universo. Como é que isso é exponencialmente maior? Só que nós, na condição que já estamos, nós coordenamos bilhões de células, que são formadas por bilhões de átomos. Todos isso é um universo que está depositado na nossa mente. E o que que nós fazemos com ele? Nós desregramos, desrespeitamos, a gente se agride, a gente gera doença, a gente busca a inatividade, a mediocridade, o vazio existencial, não ocupa a mente com propostas evolutivas. Então, nós temos uma informação muito grande e um desempenho muito baixo perante tudo que nos está sendo investido. É como se fôssemos alunos de um curso extremamente superior e nos comportamos como os primeiros anos da alfabetização daquelas crianças que ainda não aprenderam a segurar um lápis, a fazer um desenho. Nós estamos ainda no nosso comportamento uma infantilidade muito grande perante uma proposta muito maior da nossa construção. Já somos um governador de bilhões de átomos, de bilhões de células. E o nosso pensamento está equilibrando e desequilibrando constantemente, de acordo com o teor que nós permitimos. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno. Em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É uma carga elétrica extremamente pequena, mas existe. Já há uma percepção dessa carga.
Se nós temos bilhões de átomos, quantos elétrons esses átomos carregam consigo? Então, somos um turbilhão elétrico e, automaticamente, magnético. Além do movimento de translação, o que é esse movimento de translação? É o elétron girar em torno do núcleo, além do movimento de salto que ele também faz, não é? Dos saltos quando ele sai de uma órbita para outra, em derredor do núcleo, os elétrons caracterizam igualmente por determinado movimento de rotação. Então, o elétron gira em torno do núcleo, faz saltos quânticos, mas ele gira em torno de si mesmo. Ele faz um movimento em torno de si mesmo, como o nosso planeta. O nosso planeta gira em torno do Sol, no movimento de translação, e gira em torno de si mesmo, no movimento de rotação. Ele só não faz os saltos quânticos. Sobre o seu próprio eixo, se podemos referir-nos desse modo às partículas que os exprimem, produzindo um efeito conhecido como spins. Então, spins, na verdade, é esse giro, é essa rotação que o elétron faz sobre o seu próprio eixo. Então, nós pensamos assim, dessa forma. Uma partícula extremamente minúscula, que tem uma carga elétrica, que tem um movimento, que gira em torno de si mesmo, que faz saltos, é algo ainda talvez distante da nossa percepção, mas é algo já definido pela própria ciência. Spins e domínios. Spin, rotação no seu próprio eixo. Geralmente nas camadas do sistema atômico, os chamados spins ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, seja como o átomo de ferro, no qual existe 4 spins, ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam nele, porquanto reunidos átomos na mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando formações espontâneas de ímãs, microscópios ou mais propriamente domínios. O que ele está tentando falar aqui para nós? Nós temos um giro para um lado e nós temos um giro para o outro. Um produzindo um tipo de carga e um produzindo um tipo de carga. Então, nós não temos isso definido. Onde nós temos isso definido? Nos ímãs. O ímã, ele já tem definido, ele tem um polo norte e um polo sul. Se você corta ele no meio, aquela parte que era o polo sul continua o polo sul e a parte cortada passa a ser um polo norte. O outro tem um polo norte, você cortou e aquela parte cortada passa a ser o polo sul. Ele separa seus próprios elétrons de forma a não perder a sua condição de magnetismo. Esses domínios, os domínios é quando nós conseguimos colocar vários átomos na mesma rotação. Então, nós temos vários na mesma rotação. Então, formamos um domínio. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, guardando, contudo, a tendência de se alinharem, como, por exemplo, no mesmo átomo de ferro que reportamos. Então, esses domínios nunca estão alinhados. Nós temos um para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Mas, se porventura, se você eletrificar aquele elemento, que seja o ferro, ele passa a criar uma organização do domínio, criando o chamado eletroímã. Então, nós vemos como que eletricidade e magnetismo caminham quase dentro de uma mesma proposta. São emanações, talvez, de uma mesma força que nós desconhecemos. Nós usamos a eletricidade dentro de casa, na rede pública, mas ela gera campos magnéticos que nós não utilizamos. Essa é a verdade. Inclinam-se a espontâneos ajustamentos de conformidade com um dos 3 eixos do cristal desse elemento, mas sofrem obstrução oferecida pelas energias interatômicas, a funcionarem como recursos de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhe é
característica. Não preocupa muito com essa parte científica. O importante é que nós vamos tirar disso daqui para a parte mediúnica. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado teor com a capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético e, à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando dessa forma o fluxo magnético gradativamente maior. É o que a gente citou aqui, nós temos eles descompassados, cada um para um lado. Mas se você faz uma condução elétrica e aquele ferro fica magnetizado, ele coloca todos os domínios organizados, criando um campo magnético maior. Aí você pode perguntar assim, mas será que eu aproveito isso na mediunidade, né? Imaginemos um médium iniciante no trabalho. O pensamento dele ainda é muito fragmentado. Ele não consegue, por exemplo, fazer uma concentração profunda. Para fazer uma concentração, ele gasta energia. Então, quando ele gasta energia, ele faz com que os seus spins se organizem e aumentem o seu campo magnético, atraindo os espíritos. Mas ele, às vezes, no início não consegue. Então, ele recebe, dentro do trabalho de desenvolvimento, de experimentação, uma assistência magnética do passe. O passista vai lá, né, coloca as mãos sobre ele, faz uma oração. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma infusão de energia e o pensamento daquele médium se dilata, porque está recebendo uma carga, cria domínios, porque todos os spins começam a se organizar na mesma direção e amplia o seu campo magnético. Olha o que ele está falando aqui, olha onde que a gente vê na prática. A gente não tem noção disso, né? Tá lá, faz um... O diretor mediúnico fala, faz um passe fulano de tal lá, a pessoa está, às vezes, sentindo alguma coisa, mas como ela está desconecta, se os domínios não estão organizados, os spins estão cada um para um lado, ela não consegue criar o campo magnético para a comunicação. Aí o passista vai, faz o passe, e daqui a pouquinho a comunicação surge. Essa é a mecânica. É isso que ele está tentando desenhar para a gente entender, já que as leis que regem a matéria que nos envolve são as mesmas leis que regem a matéria mental. Por isso que com o passe, a reunião em si, né, a reunião, Allan Kardec trabalha isso no livro dos médiuns. Ele fala que a reunião é um feixe, é uma potencialização do pensamento. Então, se você está na sua casa fazendo um exercício de psicografia num horário determinado, com toda a disciplina, você tem uma capacidade magnética. Mas se você está numa casa espírita com 10, né, 12 pessoas com o mesmo propósito, essa capacidade é muito maior. Ela é amplificada, porque você está num feixe de pensamento, recebendo uma infusão de energias, então você se torna muito mais magnético para aquele trabalho. Tão logo a totalidade de domínios assume a direção idêntica, afirma-se que o corpo material está saturado, ou mais exatamente que já se encontram ocupadas todas as valências do sistema atômico de que esse corpo material compõe. Então, quando se coloca todos os elétrons na mesma posição de rotação, os spins estão todos organizados, aquele domínio tem uma potencialidade magnética maior. Assim se dá num eletroímã, assim se dá num médium em trabalho. Quando você está dentro de uma sala mediúnica, você está potencializado com o pensamento de todos. Por isso que um pensamento ali dentro, que seja destoante, que não esteja preparado, que não tenha uma formação, ele acaba sendo um fator que prejudica o trabalho. Para se formar um grupo mediúnico, é necessário, às vezes, a gente ser rígido nessa formação. Ah, mas fulano é um frequentador de tanto tempo, mas a pessoa interessada em estudar tudo isso, em querer aprofundar para saber a importância dele ali dentro. Ah, nós tínhamos um trabalho mediúnico que tinha uma pessoa que tinha muita boa vontade, renunciava a tudo para estar presente naquele dia, mas era uma pessoa que não tinha tempo
para se dedicar a nenhuma obra da casa espírita, não tinha conexão com a casa espírita. Chegava tão cansado que às vezes dormia no trabalho. É uma pessoa que não está somando, pelo contrário, quem não produz acaba prejudicando. Acaba sendo uma válvula de escape da energia, acaba abrindo campo para que a espiritualidade inferior infiltre. Então, quando a gente vai formar um grupo, você precisa ser honesto com esse grupo a ponto de dizer: você quer? A responsabilidade está aí, ela traz encargos. Ah, eu quero participar do grupo, ótimo. Então, ó, tem uma preparação física, tem a preparação mental, tem a disciplina, tem um comprometimento com a casa. A partir daí, se realmente eu quero, aí sim, aí eu vou estar entrando num campo onde nós vamos antecipar a vida espiritual, onde nós vamos receber a presença dos bons espíritos, onde nós vamos receber orientações, às vezes até mesmo para o grupo, às vezes até mesmo de forma espontânea, onde traz para nós uma visão diferenciada de muita coisa que nos envolve. Agora, para isso, requer de nós uma disciplina maior, uma dedicação maior, uma seriedade. Os médiuns antigos que produziam grandes trabalhos encaravam a mediunidade como um sacerdócio, como algo sagrado, como a maior oportunidade que a vida lhes concedia de dividir essa existência, né, e viver antecipadamente a vida espiritual a partir da experiência que os espíritos nos trazem. Porque você vai a uma reunião mediúnica e o espírito narra a sua experiência, conta aquilo que ele viveu, que ele passou, ele está antecipando para você consequências que talvez você tenha uma vida parecida, valores semelhantes, passe pelos mesmos tormentos. Então você já está vendo o que, que te espera. É uma bênção participar de um trabalho mediúnico, de um trabalho de orientação, de um trabalho de psicografia, de cartas. Mas a gente tem que entrar com um mínimo de condições para não prejudicar o trabalho, para não ser aquele ralo, aquela válvula de escape da energia espiritual. Porque podem ter certeza, um trabalho sério numa casa espírita séria, que esteja fundamentada sobre as obras espíritas, sobre a codificação kardeciana, a espiritualidade produz o melhor possível para que aquele trabalho dê bons frutos. Se ele não está alcançando, é porque o corpo mediúnico não tem comprometimento com a doutrina espírita. Tem com seus achismos, com as suas experiências. Ah, mas eu aprendi dessa forma, sempre funcionou assim. Ótimo. Mas para iniciarmos algo consciente da responsabilidade e produzir na expectativa de sermos bons instrumentos, é necessário conhecer um pouco da mecânica, do processo, do meu papel. Poxa, eu não produzo, eu não tenho essa mediunidade atuante, mas eu posso ser um passista nesse trabalho, alguém que vai servir de gerador de energia para conduzir o médium a posicionar os espinhos, a criar um domínio para atrair a entidade. Olha a minha responsabilidade em gerar uma melhor energia possível. Eu posso ser um doutrinador, né, ou um psicoterapeuta espiritual, como se fala modernamente, alguém que vai fazer uma indução mental no espírito, mudando a questão mental dos seus valores para que ele se abra à assistência dos bons espíritos. Porque o processo é o mesmo, o doutrinador está conversando, está falando, está refletindo, a mente vai pensando, vai mudando o posicionamento dos elétrons do pensamento, criando uma condição de magnética a ponto de atrair um benfeitor, um familiar. Então, há trabalhos dentro da reunião mediúnica específicos. E cada um que esteja ali dentro tem que ter a noção exata do que está fazendo ali, para fazer o melhor possível. Ah, mas hoje eu não estou sentindo bem, então não vá. Eu estou com problema orgânico, então não vá.
Agora, se eu acho que eu estou com problema, se eu acho que eu estou gripado, eu acho que eu não estou bem, cuidado pela ação espiritual inferior que tenta desequilibrar e desestruturar os médios. A não ser que você esteja sem condição orgânica de ficar presente ali 1 hora e meia, que seja em condições mentais superiores. Se não for orgânico, algo muito sério, esteja presente. Faça o melhor possível e o resultado vai surgir. Vamos parar por aí nessa noite, né? Agradecendo a Deus nesse instante. Esses momentos de reflexões que passamos aqui, que fizemos uma visualização do campo elétrico, magnético dentro do trabalho mediúnico. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, amplie as nossas condições de entendimento e abençoe também o Lar Cristão Paulo de Tarso, que faz parte, Senhor, do nosso trabalho, no sentido de projetarmos a energia do pensamento positivo sobre todos aqueles que lá estão. Que Deus, nosso Pai, abençoe os nossos companheiros, abençoe a todos os asilados, que possam também ter a companhia de seus familiares sempre que possível, e dos benfeitores espirituais que nunca nos deixam esquecidos. Abençoe, Senhor Jesus, nosso pequeno grupo de estudos, que possamos realmente buscar os frutos do trabalho, do entendimento, da boa vontade, da disciplina, do determinismo, para que um dia possamos ser bons instrumentos no campo da mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Então, graças a Deus, agradecemos a todos que ficaram presentes durante o nosso estudo e pedimos a Deus